Então, bora pro show. Eu sou o professor Éder Bento e esse é o Prof.in. É um programa onde a gente define, decide, discute estratégias para você se tornar um professor inovador, que é um professor mais reconhecido, mais relevante e com tempo extra. E o tema de hoje desse programa, né, Prof.in número 7 já, Prof.in número 7, o tema de hoje é aplicando avaliações inovadoras. Como um professor inovador avalia. Então é um tema muito bacana e se você está assistindo ao vivo, você vai ter um monte de informação, um monte de conteúdo bacana aqui para você evoluir mais rápido, beleza? Nesse processo de evolução, cada tema que a gente abordou ao longo desses últimos dias, eles fazem parte do que a gente chama de repertório, de caixa de ferramenta que você precisa criar. Não só de ferramentas tecnológicas ou digitais ou não, mas também dos recursos, né, mentais que você precisa começar a criar, as posturas, as abordagens que você precisa começar a considerar, e é basicamente isso que a gente está falando ao longo desses últimos dias. Então, o que a gente vai falar hoje, pessoal? A gente vai falar, basicamente, como um professor inovador avalia, tá? Então, aqui a gente vai falar especificamente de avaliação. Para a gente falar um pouco sobre isso, a gente precisa entender, primeiro, a gente precisa tocar no assunto, qual é a importância de avaliar. Por que eu falo tocar no assunto? Porque a gente precisa resgatar alguns conceitos que a gente escuta, mas hoje eu não vou só ficar nos conceitos, na teoria, eu queria mostrar para vocês, dar uma ideia. Claro que a gente não vai, né, não é um tutorial, hoje não é o objetivo fazer um tutorial, mas a ideia é mostrar como que a gente pode aplicar algumas coisas que a gente escutou na faculdade, ou que a gente escuta hoje nos treinamentos que você às vezes tem, nos bate-papos que você tem com algum professor, né? A gente precisa entender de fato que a avaliação ela é importante. Mas a gente escuta isso é óbvio, tá? Então, às vezes a gente parte de um tema, de um item óbvio para poder clarificar, né, esclarecer algumas coisas que talvez não estão tão óbvias na nossa mente. Talvez o trivial, o feijão com arroz, muitas vezes ele é deixado de lado e no final das contas é isso que faz a diferença no seu resultado. A gente falou sobre isso, né? O princípio de Pareto. Ele é um princípio estatístico que fala que 80% dos seus resultados são influenciados, né, dependem de 20% do seu esforço. Então, muitas vezes você está focado em dedicar seu esforço em coisas que talvez não vão retornar da forma que você espera. Então, acontece muito isso. Então, vamos lá. Todo mundo sabe, todo professor sabe que avaliar é importante. Mas importante em que sentido? Para dar uma nota para passar o aluno? Não. Avaliar é importante para quê? Para preparar o aluno para passar no Enem, no vestibular, que seja? Também não. Depende do foco da instituição que você está trabalhando. Então, se for uma instituição, né, com foco no pré-vestibular, ali o foco é diferente. A forma de você ensinar nesse tipo de instituição é diferente. Ali é um preparatório. Então, se é um preparatório, você vai estar treinando para que o aluno melhore a performance dele em provas. Isso tem que estar bem claro. Se você é um professor que o seu foco é dar aulas em cursinhos preparatórios para concurso, preparatório para Enem, para vestibular, o seu foco ao ensinar é outro. É outro, completamente diferente. Agora, se você é um professor que trabalha em uma escola com uma metodologia, com uma abordagem para preparar o aluno para a vida, né, ou então uma escola para preparar a base de conteúdo, de conhecimento que o aluno precisa para estar preparado no futuro, né, para estar pronto, para então ser treinado para fazer prova, então você não tem que usar o mesmo foco. É uma coisa que eu acho que tem que ficar bem clara na nossa conversa. Tem gente que... Eu já dei aula em todos os tipos de colégios que você pensar, tá? Já dei aula em ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, cursinho preparatório para concurso, cursinho preparatório para vestibular, para Enem, etc. Aula particular, colégio público, escola pública, faculdade, né, graduação. Já dei aula para instituição privada também, né? Em internato, em escola rural. Então, assim, vários momentos ao longo da minha carreira de quase 17 anos de professor, né, de magistério, a gente atuou em vários pontos, várias situações, e isso agregou na nossa experiência algumas vivências, algumas observações, que a forma que você leciona
Depende do contexto que você está. E se a forma que você ensina depende do contexto que você está, a forma que você avalia também depende do contexto que você está. Então é um ponto que a gente precisa fechar aqui. Avaliar é importante, você precisa entender o contexto que você se encontra, porque é a partir desse contexto que você se encontra, você vai definir como você vai avaliar, quais são os objetivos que você vai ter, e a partir dos objetivos você vai saber como avaliar, tá? Então o seu contexto, a partir do seu contexto, você vai definir objetivos. Os objetivos de aprendizagem que você vai focar trazem as metas de trabalho, e essas metas vão definir, vão acabar acarretando na forma, vão implicando na forma que você vai avaliar o seu aluno. Hoje, existiu-se uma certa padronização, uma busca por um entendimento, né, por uma sistematização do que é o mais essencial para ser ensinado. E a gente falou sobre isso em uma das lives, que é a própria Base Nacional Comum Curricular, BNCC, traz exatamente um norte para a gente saber quais são os conhecimentos essenciais a serem trabalhados, quais são as competências primordiais a serem desenvolvidas nos alunos, quais são as habilidades que a gente precisa trabalhar com os alunos para alcançar essas competências. Então a BNCC, junto com os documentos curriculares de cada região, né, e documentos curriculares ampliados, tudo isso vai nortear aquilo que você precisa cobrar em uma avaliação ou não. E independente se você está num cursinho pré-vestibular ou não, os conteúdos são os mesmos. O conteúdo que você vai trabalhar no seu aluno é o mesmo. Agora, a abordagem na avaliação muda. E como que isso vai fazer sentido para um contexto de professor inovador? Deixa eu só ver aqui as participações. Professor Valderi. Boa noite, excelente escolha de tema. Avaliação é um assunto muito sério e abrange vários fatores, exatamente, vários fatores. E eu quero aproveitar esse gancho do professor Valderi aqui e dizer para você o seguinte, que a gente não vai esgotar o assunto aqui. Isso aqui é um bate-papo, que a gente vai iniciar uma conversa, iniciar um entendimento, mas não dá para esgotar, tá bom? Não dá para esgotar o assunto, que tem muitos fatores, sim. A gente vai citar alguns pontos importantes para que você avalie de forma inovadora. Então, a gente precisa compreender alguns conceitos para você, de fato, avaliar de forma inovadora. Então, o primeiro conceito que você precisa entender é que não é o conteúdo que importa na hora de avaliar de forma inovadora ou não. É o contexto que você está inserido e os objetivos que você tem ao avaliar. Então, tem muita gente que coloca um objetivo de aprendizagem lá, né, um objetivo a ser alcançado na aula, mas não pensa no objetivo, não alinha o objetivo com a avaliação, ou a avaliação com o objetivo. Não tem esse alinhamento. E aí, no final das contas, você avalia por avaliar. Você perde um tempo, gasta uma energia para, no final das contas, não utilizar daqueles dados para poder se subsidiar e corrigir o rumo. Então, pensa o seguinte, você define objetivos, você define metas para alcançar determinados objetivos, só que isso muda. O seu contexto, ele acaba influenciando, né, o que acontece no dia a dia da sala de aula. Só quem está na sala de aula, como eu, como você, sabe o que eu estou falando. Você está num dia, você prepara uma aula hoje. Lá no seu plano, tá lindo, maravilhoso, o plano de aula, lá, a aula vai ser hoje daquele jeito. De repente, existem interrupções, existem circunstâncias, existe a interação com o seu aluno, que seja virtual, que seja presencial, mas essa interação influencia, às vezes, na forma que você vai aplicar aquele conteúdo que você pensou, a forma que você vai abordar aquele conteúdo, na forma que você vai desenvolver certa habilidade que você definiu com o aluno. E isso precisa impactar a forma que você avaliou, que você vai avaliar. Então, se você, ao longo do processo, você muda alguma abordagem, você muda a direção da sua meta, né, e de tal forma que o processo ele ficou modificado de alguma forma, a sua avaliação, digamos, no modelo tradicional lá no final, ela também precisa ser adaptada para corrigir o rumo. Então, primeira coisa, você tem que entender que a avaliação é importante porque ela tem que permitir que você corrija o percurso que você definiu rumo às metas que você tem relacionadas ao objetivo. Tá? Então, você tem que enxergar a avaliação como um momento em que você vai se subsidiar de informação, de dados, você vai ter um feedback de como é que está o andamento do processo de ensino-aprendizagem. E a partir desse subsídio de informação, você vai corrigindo o trajeto para melhorar esse processo de ensino-aprendizagem. É um processo. Ele não acontece e termina, sabe? Ele é um processo, vai acontecer continuamente. E aí vem uma grande questão. Como é que é a avaliação tradicional? A avaliação tradicional, primeiro ponto que a gente tem que conversar. Como é que funciona a avaliação tradicional? E depois a gente vai falar como é que funciona a avaliação inovadora. Como é que funciona a avaliação tradicional? A avaliação tradicional, ela mede performance.
Por que ela mede performance? Porque ela vai avaliar o resultado do aluno naquele momento da avaliação. Não necessariamente a nota que ele tira em uma prova vai te trazer um dado fiel daquilo que o aluno de fato aprendeu. Então, isso tem que estar bem claro na nossa mente. Uma avaliação tradicional, ela mede a performance, e a performance é aquilo que o aluno conseguiu produzir naquele momento. Não necessariamente aquilo que ele produziu naquele momento é aquilo que ele sabe. Então, a avaliação tradicional mede performance. E o fato de medir performance, ela acaba se tornando pouco efetiva, porque ela não vai considerar outros aspectos no processo de ensino e aprendizagem. Ela não vai considerar, por exemplo, algumas habilidades que hoje são importantes, mas que há um tempo atrás não era. A avaliação tradicional, ela segue a pedagogia do sempre foi feito assim. E a pedagogia do sempre foi feito assim, ela está baseado em um modelo de educação onde era muito importante que o aluno soubesse memorizar e repetir aquilo, porque era isso que o mercado de trabalho buscava. Só que a gente já estudou também ao longo dessas lives que a gente trabalhou o que o mercado de trabalho mudou. E que a exigência do mercado, baseada na demanda de consumo das pessoas, ela mudou o tipo de vaga de emprego que vai ter. O tipo de habilidade que o profissional tem para estar ocupando essas vagas de empregos. Porque agora você não vai disputar a vaga de emprego só com uma pessoa. Você também vai disputar a vaga de emprego com uma máquina, com um computador, físico, virtual, que seja. Mas você vai disputar uma vaga com um computador, que vai fazer as coisas, às vezes, muito mais rápido e com menos erros que você. Então você tem que desenvolver habilidades que um computador não sabe fazer, que um computador não tem, para que você continue relevante no mercado. E quando eu falo você, todas as pessoas, o seu aluno precisa desenvolver habilidades que, de fato, vai fazer com que ele seja relevante para o mercado. Tá? Então, se você consegue desenvolver isso no seu aluno, você se torna um professor relevante. E como é que você vai saber se você está fazendo isso? Pela avaliação. Agora, como é que você vai saber que o seu aluno está sendo direcionado, o processo de ensino e aprendizagem está desenvolvendo habilidades importantes para que ele ocupe uma vaga no mercado de trabalho do futuro, sendo que você está avaliando da forma antiga? A avaliação antiga vai coletar dados relacionados àquilo que, os objetivos que existiam com o modelo do passado. Você não vai conseguir coletar dados para saber se você está desenvolvendo habilidades dentro do modelo atual, que é o modelo inovador, é o modelo do ensino, da educação 4.0. Você não vai conseguir fazer isso. Entende que você acaba viciando o processo? Se você só utiliza de ferramentas tradicionais, que você pode até utilizar ferramentas tradicionais de vez em quando, né, avaliações tradicionais de vez em quando, você pode sim utilizar essas ferramentas para medir a performance, não tem problema. Se o seu objetivo é trabalhar a performance do seu aluno. Como eu disse, você vai trabalhar a performance do seu aluno para fazer uma prova. Tem uma prova institucional, tem um Enem da vida, tem um vestibular. Ali está avaliando a performance. Apesar dos exercícios, a abordagem dos exercícios estarem mudando também, não está cobrando só memorização, mas você precisa trabalhar a performance. Então, em escolas pré-vestibular, né, um cursinho pré-vestibular, por exemplo, eles não focam só no conteúdo sistematizado. Eles focam também na habilidade que o aluno tem de, por exemplo, controlar o seu tempo na hora de fazer uma prova, de manter a calma. Tudo isso vai influenciar no resultado do aluno. Então, isso está atrelado ao objetivo da avaliação. Então, o objetivo daquela avaliação é trabalhar a performance. Então, o modelo tradicional de avaliação faz sentido. Agora, se for em algum momento que o seu objetivo não é trabalhar a performance apenas, é trabalhar a construção de competências, o desenvolvimento de habilidades no aluno. Então, a memorização por si só não é suficiente. Então, você cobrar isso do aluno, você não vai estar, de fato, tendo dados relevantes para avaliar se o seu processo de ensino-aprendizagem, se a sua abordagem, se as metodologias adotadas, se as ferramentas adotadas estão, de fato, sendo efetivas nesse processo. Tá bom? Então, isso é muito importante que a gente deixe bem claro aí, para você entender a diferença entre a avaliação tradicional e a avaliação inovadora. Agora, tem que ficar bem claro o seguinte, pessoal, que usar a tecnologia, ela propicia uma certa facilidade na aplicação e coleta e análise dos dados de uma avaliação. Porque, vamos lá, um grande ponto que eu vejo, um grande ponto de diferença que eu vejo entre a avaliação tradicional e a avaliação inovadora, a constância dessa avaliação, o período de realização dessa avaliação. É um grande ponto de diferença. E eu escutava isso já na época, na faculdade não, mas depois que eu comecei a dar aula, a gente teve esse acompanhamento, né, tinha o treinamento e tudo, eu sempre escutei, né, ao longo da minha carreira, avaliação continuada. Já escutou esse termo, avaliação continuada?
Então você tem a avaliação tradicional, que é lá, data tal, duas por bimestre, alguma coisa assim. Mas aí eu começava a escutar algumas coisas como avaliação continuada. Vamos fazer a avaliação continuada do aluno. O que seria avaliação continuada? Seria todo dia você avaliar o aluno. Você não vai avaliar só a performance, você vai avaliar a evolução do aluno. Mas aí entra um grande ponto. Pessoal, uma coisa é você pensar na teoria. Outra coisa é você pensar na prática, aplicando aquela teoria. E é isso que a gente vê acontecer na nossa graduação, na nossa faculdade. A gente escuta muito teoria. A avaliação continuada é importante, porque tem que desenvolver competências e não sei o quê, tem que tirar o aluno na zona proximal, papapá. Tem um monte de teoria linda, e que faz sentido. Só que faltava a prática, sabe? Faltava a prática. E aí, ao longo desses anos aí, eu descobri que a tecnologia, ela pode ajudar e muito a colocar em prática esse conceito. A avaliação continuada, ela é importante? Ela faz sentido? Ela faz parte da forma de avaliar inovadora? Faz. A avaliação continuada, ela faz muito mais sentido ser utilizada do que só a avaliação tradicional. E mais uma vez eu repito, quando eu falo de ensino inovador, eu não estou descartando aquilo que dá certo no ensino tradicional. Pelo contrário, um agrega ao outro, um complementa o outro, tá? Então, como eu disse, o ensino tradicional, o foco, o resultado melhor não é trabalhar a performance do aluno, e a gente ainda tem um sistema educacional, um sistema mercadológico que exige performance. Então, a gente tem que manter prova bimestral, que seja, simulado, não tem problema nenhum fazer. Porque você vai ensinar o aluno a ter controle emocional, a controlar o tempo, a fazer atividades, provas, né, em tempo determinado, isso é importante, treinamento, então isso você vai trabalhar a performance. Mas, além disso, em paralelo a isso, você tem que fazer avaliações contínuas, avaliar o aluno constantemente. E não pode ser avaliações subjetivas somente. Você pode avaliar de forma objetiva, de forma assertiva, se você utilizar a tecnologia. E a tecnologia vai te dar uma condição de coletar esses dados, trabalhar esses dados, para você ter uma condição de analisar a performance dele em tempo real. Então você precisa pensar que a forma contínua de avaliação, ela não pode cobrar a mesma coisa que a forma tradicional. Então uma avaliação tradicional, como eu disse, ela vai trabalhar sistematização, memorização, performance. A avaliação inovadora, ela não tem que ficar cobrando a memorização do aluno. Não é esse o foco dessa avaliação inovadora. O foco da avaliação inovadora é desenvolver outras habilidades, é desenvolver o colaborativismo, é desenvolver a habilidade de comunicação, por exemplo, é desenvolver a habilidade de resolução de problemas, não só escrevendo, pensar numa solução diferente. A avaliação contínua te permite fazer isso. Porque se você atrela com metodologias ativas, e ao longo do processo ativo que você vai estar trabalhando, você vai colocar o aluno como o ser ativo no processo, então você vai trabalhar a autonomia dele. E a partir desse trabalho de autonomia, você vai conseguir avaliar ele continuamente usando a tecnologia, você com certeza vai ter condição de coletar dados mais efetivos para avaliar se você, de fato, está conseguindo alcançar as suas metas, os seus objetivos de aprendizagem, tá bom? Esse é o procedimento. Então, como é que funciona uma avaliação inovadora? Eu já te falei como é que são as características de uma avaliação tradicional. Agora, como é que funciona uma avaliação inovadora? Primeiro ponto, uma avaliação inovadora, ela costuma ser uma avaliação contínua. Ela acontece o tempo todo. E como é que você pode fazer para fazer uma avaliação o tempo todo, sem que ela fique cansativa, sem que você perca tempo da aula, você poderia estar trabalhando conteúdos, etc., que tem que ser trabalhado também. Como é que você faz para avaliar continuamente? Sem ser de forma subjetiva, você olha para a cara do aluno, não, esse aqui é quietinho, vou dar nota boa para ele. Isso não é uma avaliação contínua razoável. A gente precisa de dados confiáveis, quantitativo, para a gente poder analisar. Então, uma forma de você fazer uma avaliação continuada é introduzir a gamificação. Uma avaliação gamificada, ela é uma avaliação inovadora, porque ao mesmo tempo que você pode, ao gamificar, cobrar a sistematização e a memorização, mas não é o objetivo principal, você também pode trabalhar resolução de problemas, você também pode trabalhar o colaborativismo, a automação, a autonomia do aluno, né? Você pode trabalhar todos esses conceitos e, ao mesmo tempo, utilizando a tecnologia, fazer com que esse processo seja automatizado. Você pode ter uma correção automatizada, por exemplo. Você pode criar uma avaliação e essa avaliação ela pode ser automatizada.
Vou dar um exemplo. Já citei esse tipo de aplicativo aqui, existem vários. Existem vários. Eu estou citando porque tem um tutorial aqui no canal, você pode assistir. Tanto no canal do YouTube, como no Instagram, tem no IGTV aí, tá bom? Como no Facebook também tem. No Facebook também tem. O Kahoot. Kahoot, pessoal. Kahoot é um aplicativo que você pode introduzir a gamificação nos seus processos e você pode usar isso ao longo das suas aulas. Você pode fazer uma avaliação contínua desse jeito. Toda semana você cria uma atividade gamificada com os alunos. É uma forma. Eu já citei também ontem uma outra forma de gamificação. Você pode desenhar um processo de premiação do aluno, estipulando metas e essas avaliações elas podem ser contínuas. Tanto levando em consideração partes subjetivas, como o comportamento do aluno, mas também a participação em tarefas, em atividades, em trabalhos em grupo, em aulas, onde você vai colocar ações ativas, de metodologias ativas, você pode pontuar o aluno de acordo com o rendimento que ele tem naquela aula, né, e tudo mais. E aí, tudo isso você pode incluir em uma grade de notas que ao longo do bimestre, ao longo dos dias, ao longo das semanas, você vai conseguir avaliá-lo de uma certa forma, a conseguir medir a performance do aluno, mas ao mesmo tempo medir a evolução dele continuamente, tá? Então você premia o aluno no final, todo um processo gamificado faz muito sentido. Outro ponto importante que eu quero tocar aqui. É o seguinte: uma avaliação tradicional, ela foca mais em avaliações individuais, onde o aluno faz sozinho, onde ele precisa saber aquele negócio de cabeça, onde ele não pode, muitas vezes, pesquisar, ele precisa memorizar, né? Então ele não pode pesquisar, não pode trocar ideia com alguém, discutir. Então a avaliação tradicional é mais nesse foco, porque o objetivo é o quê? Memorização, sistematização, tá? Performance. No caso da avaliação inovadora, se valoriza o colaborativismo. Então, olha só, na avaliação inovadora que você pode fazer de forma contínua, eu não estou avaliando se o aluno sabe de cor, eu preciso avaliar se ele sabe pesquisar aquilo. É uma forma. Ele sabe pesquisar isso? Ele sabe achar isso? Ele sabe conversar com um colega para chegar num consenso, chegar numa resposta, chegar num raciocínio? Ele sabe trocar experiência com o colega? Ele sabe trocar experiência comigo, o professor dele? Entende? Isso é colaborativismo. A avaliação inovadora trabalha o conceito de colaborativismo, colocar os alunos para colaborar entre si, para colocar a comunidade digital para colaborar entre si. Ah, Éder, então você está falando que uma avaliação inovadora pode colar. Aí que é a questão. O que é a cola, pessoal? A cola, ela faz sentido, ela existe quando você está cobrando memorização. Quando você quer saber, você quer avaliar se o aluno decorou aquilo que está na cabeça dele ou não. Já no sentido de ensino inovador, isso não faz sentido, porque o meu objetivo não é cobrar memorização. O meu objetivo é cobrar raciocínio. Então, se ele consegue chegar num raciocínio específico, se ele consegue resolver um problema, não importa se ele usou calculadora, não importa se ele pesquisou na internet algum assunto. Na verdade, é isso que a gente quer. É isso que a gente quer, que ele desenvolva essa autonomia em buscar conhecimento, não só aqui ou num livro específico, ele conseguir buscar conhecimento em outros lugares, porque isso vai fazer com que ele aprenda a fazer uma triagem de informação e organizar essa informação em conhecimento. E é esse tipo de profissional que o mercado do futuro precisa. Não é um profissional que memoriza as coisas, porque esse profissional do futuro, ele vai ter um computador para fazer isso, ele vai ter um banco de dados para ele pesquisar. Hoje a gente já tem. Você já tem um banco de dados na internet para pesquisar. Você pega o seu celular e pesquisa. Eu não preciso perguntar para você quais são as capitanias hereditárias do Brasil, lá no século babababa. Eu não preciso saber isso de cor. Eu posso pegar aqui no celular, pesquisar no Google aqui rapidinho e você acha isso aí. Eu não preciso necessariamente saber isso de cor, entendeu? Eu preciso saber onde pesquisar uma informação confiável e agregar várias fontes, várias informações, várias experiências para que isso se torne uma habilidade relativa a uma competência. A gente falou sobre BNCC e isso está muito claro, tá, pessoal? Isso é ensino inovador. É um ensino contínuo, é um ensino gamificado, é um ensino colaborativo. Então, nesse momento de pandemia, eu vi alguns professores preocupados. Ah, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que passar todo mundo, porque todo mundo está tirando 10 nas minhas provas. Todo mundo está tirando 10. E por que todo mundo está tirando 10 nas suas provas? Porque você está cobrando memorização na sua prova, em um contexto em que ele pode pesquisar. Então a sua avaliação está errada. A sua avaliação está focando um tipo de habilidade, mas você está avaliando da forma errada. Porque num contexto errado, tá? Porque naquele contexto ele está fazendo a prova em casa. Ele pode pesquisar no computador aqui rapidinho uma resposta. Aí você pega uma questão
coloca lá, ele vai pesquisar e vai fazer. Ele não vai pensar na questão. Entendeu? Ele não vai pensar na questão. Agora, se você pega uma questão inédita, não tem essa resposta lá na internet. Você pega uma questão inédita, que exige certo raciocínio, e você coloca lá para ele fazer, certo? Ele vai fazer aquele exercício, ou você pode trabalhar numa aula Zoom com o aluno, ao invés de você colocar para ele fazer sozinho, você pode usar o próprio Zoom, por exemplo, para poder separar em salas, né, e essas salas de trabalho colaborativo, os alunos vão discutir entre eles e resolver um problema entre eles, um discutindo com o outro, fazendo rapidinho, e você consegue avaliar muito melhor, de forma muito mais assertiva, o aluno com essa metodologia. Online dá para fazer? Dá. Dá para fazer online. Dá para fazer presencial? Dá também. Tá? Então são conceitos muito importantes aí. Avaliação tradicional, avaliação inovadora. Avaliação tradicional e inovadora, a grande diferença é os objetivos que você tem para elas. Então, a partir dos objetivos que você vai definir se aquilo de fato está avaliando adequadamente o aluno. Então, se o seu objetivo é performance, é saber se o aluno vai bem com a memorização, com a sistematização, você vai usar a avaliação tradicional. Se o seu objetivo é avaliar o processo de ensino-aprendizagem de forma contínua, você vai usar uma avaliação inovadora, onde vai trabalhar muito o colaborativismo. Não importa se ele vai pesquisar, na verdade é isso que você quer. Então você tem que criar uma avaliação em que o aluno vá pesquisar. Só que ao pesquisar ele vai desenvolver um raciocínio que você busca, uma competência, uma habilidade que você busca, tá? É esse o objetivo de uma avaliação inovadora. Presta atenção nisso, tá? Presta atenção nisso na hora de avaliar. É isso que faz a diferença, tá bom? Mais um ponto que eu quero comentar com vocês aqui, então, só para ficar claro, tá? Aplicar avaliações inovadoras, mantendo a mentalidade tradicional, de se descobrir se o aluno ele consegue replicar as informações ensinadas, é um grande erro. É um grande erro, tá? Porque, como eu disse, você não vai conseguir avaliar da melhor forma possível. Você não vai conseguir coletar dados para saber, para se subsidiar se o processo de ensino-aprendizagem está acontecendo de forma adequada. Beleza? E como eu disse lá no começo, a avaliação serve para isso, para te trazer subsídios de dados para você continuar, né, no rumo que você definiu ou corrigir o rumo aí. Vamos lá, deixa eu ver o professor RFT Educacional. Como que é seu nome, professor? Tá só para eu saber o seu nome de fato, para não ficar te chamando de RFT tradicional. Sou muito criticado por elaborar questões e não simplesmente modificar algo que já existe. Professor, não tem problema nenhum você modificar algo que já existe. Existem muitas questões muito boas, tá? Questão de vestibular, de Enem, que você pode dar uma adaptada e cobrar do aluno. Claro que uma questão inédita, ela vai ser mais efetiva, porque você vai conseguir colocar o contexto do aluno. Você vai conseguir colocar o contexto do aluno. Mas não tem problema nenhum você utilizar outras questões de outros lugares, tá? Tem um banco de questões para você. Não tem problema nenhum. Eu sou a favor de ter banco de questão. Mas lembre-se que você utilizar o seu banco de questão vai ser para você avaliar de forma tradicional, que tem que acontecer. Então você tem que avaliar de forma tradicional para poder trabalhar a performance no seu aluno. Entendeu? Para você trabalhar a memorização do seu aluno, que não é a habilidade essencial, mas ajuda. Você pode trabalhar isso nele. Então, a avaliação tradicional, ela precisa continuar. É isso que é um grande ponto, um grande paradigma aqui, que o pessoal, quando vai tentar inovar, eles não entendem. Quando eu falo assim, um professor inovador avalia de uma forma diferente, ele pensa, então eu não posso nunca mais aplicar a prova. Quem disse? Pode e deve. A questão é que você não pode só avaliar dessa forma. Você precisa agregar outras formas de avaliar, que são formas inovadoras, que é o quê? Você gamificar, né, um processo de gamificação, é você trabalhar uma avaliação colaborativa, é você trabalhar uma avaliação que vai evidenciar o desenvolvimento da autonomia do aluno ao pesquisar, etc. Então, isso é uma avaliação inovadora, e ela vai trabalhar outras habilidades, outras competências que você precisa desenvolver no seu aluno. Então, não tem problema nenhum você utilizar algo que já existe. Você não pode só utilizar isso. E você pode, mesmo que você pegue algo que existe, você pode modificar e vai dar tudo certo, tá bom? Deixa eu ver quem mais. Professor, deixa eu ver aqui. Eu faço avaliação por comportamento e não consigo controlar o aluno. Professor, vamos lá. Vamos lá. Avaliação por comportamento. Já passei por isso. Eu dei aula em uma escola uma vez, que assim, era uma escola bem precarizada, sabe? Uma escola bem de periferia.
Então, os alunos ali, né, as crianças, elas viviam em uma situação social bem frágil. Tinha muito tráfico de droga na região, então era uma escola bem complicada. Inclusive, foi uma das primeiras escolas que eu comecei a dar aula na rede pública, foi assim, tá? Eu já tinha uma experiência na particular, mas foi uma das primeiras que eu trabalhei na rede pública. Mas o que a gente percebeu? Foi aí que veio uma ideia que eu comentei, inclusive, ontem. Eu tentava avaliar os alunos cotidianamente, né, nessa proposta de avaliação contínua. Eu comecei a avaliar dessa forma. Opa, avaliação contínua, então eu vou avaliar o comportamento do aluno. Foi a forma mais fácil que eu pensei naquela época, né? E aí eu comecei a avaliar o comportamento do aluno. Só que se você avalia só o comportamento do aluno, por si só, não vai adiantar para resolver o problema de indisciplina. Aliás, você pode causar alguns conflitos com alguns alunos, principalmente se você viver, se você trabalhar, no caso, em uma região onde já existe um certo desrespeito à autoridade e tal. Então, nesse contexto, o que funcionou muito bem para mim? Eu introduzi a gamificação. Então, eu não simplesmente tirava nota do aluno que se comportava mal na minha aula. Eu atrelava isso a uma premiação que eu ia conceder por mérito, tá? Meta. A gente colocava uma meta, quem alcançasse aquela meta ia conseguir uma boa premiação. E era uma premiação que, para o contexto onde eu estava, ela fazia muito sentido, porque os alunos desejavam aquilo, entendeu? Então, certa vez eu dei uma premiação que foi o seguinte: eu ia levar os alunos que conseguissem bater uma meta de nota, eu ia levar para comer no McDonald's, eu ia levar uma excursão escolar para comer um lanche no McDonald's. Você fala assim, nossa, o Ed então gastou dinheiro demais. Aí que vem a questão. Foi a primeira que eu fiz naquela escola, a primeira. Então, ninguém acreditou que eu ia dar uma premiação. A maioria dos alunos não acreditaram. Então, foi de propósito, uma premiação muito boa no primeiro bimestre, para justamente mostrar que eu poderia. E eu vi que alguns alunos engajaram, para a escola inteira. Então, para a escola inteira, eu não me lembro bem, mas tipo uns 6 alunos ganharam essa premiação. Uns 6 alunos conseguiram bater uma meta lá de 9, não lembro quando que eu coloquei. Bateram uma meta de 9 lá em matemática e conseguiram. Claro que esse 9 não foi dado só com performance, com avaliação tradicional. Ela foi construída, essa nota 9, foi construída com avaliações contínuas, de atividades, de ações, de dinâmicas, né, de formas diferentes de trabalhar a aula. Então, isso começou a envolver os alunos. Então, nesse primeiro bimestre, eu ainda tive dificuldade com disciplina, ainda tem algum embate com algum aluno, porque ele não acredita que você vai dar premiação, mas eu estava sempre relembrando, vai ter a premiação, você vai perder por causa do seu mau comportamento, fica comigo, presta atenção. E trabalhava, e nisso os outros alunos foram indo. Quando terminou aquele bimestre, que fechou a nota, que eu expliquei como é que era o procedimento de nota, que a nota, ela tinha uma parte que era a avaliação, é a nota da performance, mas uma outra parte que era baseada nessa avaliação contínua das atividades, que incluía também participação, tarefa, etc. Esse aluno, ele entendeu como é que eu avaliei. E ele entendeu que ele não necessariamente precisava tirar só nota boa na prova para ter uma boa média. Que era possível ele ter uma boa média, mesmo não indo tão bem quanto ele esperava na nota. Então o cara já começou a perceber, opa, então peraí, eu não preciso ser igual o fulano que tem facilidade. Eu tenho chance desde que eu faça o meu melhor dia a dia. Eu seja bom, eu seja constante nas minhas ações positivas. E aí, a partir desse procedimento, quando chegava no final do primeiro bimestre, chegou no primeiro bimestre, né, no final dele, aí eu premiei. Do jeito que eu prometi, eu falei, eu vou levar no McDonald's. A premiação era ir no McDonald's. Então, vamos lá. Peguei os alunos, levei, tirei foto, filmei, pedi autorização para os pais, óbvio, né? Levei, tirei foto e mostrei para os alunos. Tá vendo que eu levei, prometi, tá aqui, olha aqui, que felicidade, mostrar para todo mundo e tal. Os alunos que não acreditavam que eu daria essa premiação, porque nunca tinham visto isso acontecer, simplesmente compraram ideia. Opa, então peraí, agora eu quero. Agora eu acredito que o professor Éder dá premiação. Agora eu acredito. E aí eu vi isso várias vezes em várias escolas, em vários contextos diferentes. Eu vi uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade dos alunos, mesmo esses com muita indisciplina, porque eu trabalhava a ideia de que era possível para ele, então é possível ele alcançar aquela meta, e ao mesmo tempo mostrava que realmente era verdade, que ele tinha uma premiação no final. E aí, no segundo bimestre, já iniciava-se um trabalho diferenciado. Então, é uma construção, tá? Não vai virar do dia para a noite, você vai acabar com a disciplina da sua sala, mas é um processo. E ao longo dos meses que eu ia trabalhando isso, quando chegava no final do ano, no segundo ano, numa escola, eu não tinha problema com disciplina mais. Eu não tinha problema. Sabe, os alunos me respeitavam, porque aí eu tinha um ambiente agradável. Para mim, era um ambiente bacana de lecionar. Porque eu chegava e o aluno queria aprender. O aluno me escutava quando eu falava, gente, agora é sério, presta atenção. Era sério e prestava atenção.
por causa desse posicionamento que eu fui construindo ao longo desse processo de ensino-aprendizagem. Então, se alguém falar para você que existe uma solução mágica para você se tornar um professor diferenciado, um professor mais reconhecido, mais relevante, um professor com tempo extra, um professor inovador, não existe solução mágica. É um processo que é construído ao longo do tempo. É por isso que ter um norte é importante. É por isso que você desenvolver esse passo a passo em conjunto com outros professores com o mesmo objetivo é importante. Te dá velocidade, porque você erra menos e você erra rápido, entendeu? Então você consegue corrigir isso rapidamente e deslanchar. Deixa eu ver aqui mais algumas participações. O professor Ricardo falou então que tem um banco de questões que atualiza sempre, eu também, eu gosto muito disso aí. Professor Roberto, o ideal seria mesclar as avaliações tradicionais e inovadoras até para preparar melhor para os vestibulares tradicionais? Exatamente. Exatamente. Mesclar os dois, porque você vai estar preparando o aluno para a vida e também vai estar desenvolvendo habilidades de performance para ele ir bem em provas, entendeu? Em provas institucionais que vão avaliar a performance. Então você tem que trabalhar os dois. A minha vertente, a minha forma de trabalhar um ensino inovador não é abolindo metodologias, itens do ensino tradicional. Não é abolindo. A gente tem que utilizar o que dá certo, só que não só isso. A gente tem que agregar novas formas de avaliar. Por exemplo, que é o contexto que a gente está falando aqui. Professora Isis, particularmente mesclo questões abertas com a percepção do aluno e outras com questões objetivas, porém que levem a refletir. Boa, é isso. Mas cuidado, só porque você está usando, e é um grande ponto, só porque você está usando uma avaliação subjetiva, não significa que você está avaliando de forma inovadora. E só porque você está utilizando uma questão objetiva, de marcar X, não quer dizer que você está avaliando só de forma tradicional. Avaliar de forma objetiva ou discursiva não são características intrínsecas à metodologia tradicional ou metodologia inovadora. Não é isso que define. É o objetivo ao avaliar. Então, qual é o seu objetivo a avaliar? O meu objetivo a avaliar é perceber se ele teve um raciocínio parecido com isso aqui, se ele conseguiu desenvolver uma habilidade para resolver um problema. Tem como fazer isso de forma objetiva? Tem. Tem como você avaliar isso com a questão objetiva? Tem. Tem como você avaliar isso com a questão dissertativa, discursiva? Tem. Tem como você fazer uma avaliação tradicional, que está buscando só memorização, utilizando só questões discursivas, né, subjetivas? Tem. Os famosos questionários. Quando, na minha juventude, na minha criancice, quando eu estava fazendo ensino fundamental, eu lembro dos questionários que eu tinha que decorar de geografia, de história, para aplicar na prova. Então não é o fato de ser discursivo ou de ser objetivo que define se é uma avaliação tradicional ou se é uma avaliação inovadora. É o objetivo a aplicar aquela avaliação. E ela pode ser objetivo, pode ser uma questão objetiva, e ela pode ser utilizada no ensino inovador. Ela pode ser subjetiva e ela pode ser utilizada no ensino tradicional. Tá bom? É um ponto importante aí. Boa noite, Semana do Professor Inovador dará direito a certificado, vou participar de qualquer modo. Professora Cat, é o seguinte, a gente pode fazer o certificado sim, tá? Mediante solicitação, quem quiser, a gente vai disponibilizar uma forma de você solicitar certificado, vai ser um prazer emitir um certificado para você aí, beleza? Claro que tem que deixar bem claro, é um certificado só de participação e tudo, não é um certificado do MEC, porque isso aqui não é um curso de pós-graduação, né, reconhecido pelo MEC, não. É um trabalho de professores inovadores, né, em conjunto, nós aqui, eu, você e eu, nós em conjunto, nesse diálogo, formando contexto de aprendizado. Então, é um certificado que a gente pode colocar para você, essa participação, mas só para você apresentar na sua escola que você participou. Eu acho que é bacana ter isso mesmo, beleza? Eu trabalho com competições e tenho um bom retorno, eles aprendem brincando. Muito bom, professora Dalila, é isso aí. Muito bom. Tem gente que, eu já escutei isso, em conselhos de classe, quando eu estava aplicando gamificação nas minhas aulas, eu tinha professores resistentes, porque eles eram contra esse negócio de colocar aluno para competir. Mas aí que é a questão. Quando você trabalha a competição em que o aluno precisa superar ele mesmo, para mim é o melhor dos mundos. Eu não vejo problema nenhum você competir com o seu colega. Tá? Existe o ônus e o bônus nesse processo. Mas quando você coloca, e é o que eu prefiro fazer mais, quando eu coloco o aluno para competir com ele mesmo, e como é que eu faço isso? Ao invés de falar que eu vou premiar os 3 primeiros, eu falo que eu vou premiar todo mundo que alcançar uma meta X. Porque aí ele vai... Não importa o colega dele, importa ele. E ele superando com ele mesmo. Então é isso que importa. Beleza? Professor Robson, como você trabalha as cópias de um aluno para outro? A gente estava falando sobre isso agorinha, professor Robson.
No modelo tradicional, isso importa, porque no modelo tradicional você está medindo performance, você está medindo capacidade de memorização do aluno. Então, se ele está copiando de algum lugar, você tem uma avaliação viciada, você não vai saber se ele de fato memorizou, etc., tá? Sabe, sistematizou aquele assunto, aquele conteúdo. Então, no modelo tradicional, isso importa. No modelo inovador, isso não importa, porque no modelo inovador, a avaliação, o objetivo da avaliação não é saber se o aluno memorizou, não é trabalhar a memorização, não é trabalhar a performance. No modelo inovador, é você trabalhar o colaborativismo, é você trabalhar a autonomia. E qual é a melhor forma de você saber se o aluno está desenvolvendo um colaborativismo, se avaliando de forma em grupo, por exemplo, em dupla? Tá? Então, é uma forma de você avaliar se ele está desenvolvendo um colaborativismo. É diferente o modelo. Qual a melhor forma de você avaliar se o aluno está desenvolvendo autonomia em uma prova do que uma prova de consulta, por exemplo? Os objetivos são diferentes. É isso que tem que ficar bem claro na mente de cada um aqui. Nós temos que avaliar das duas formas, tradicional e inovadora. Qual que é o foco da tradicional? Qual que é o foco da tradicional? Memorização, sistematização, performance. Então, aqui importa cola, aqui importa cópia. Qual que é o foco da inovadora, que vai complementar esse processo? Qual que é o foco da avaliação inovadora? É o colaborativismo? É a autonomia? Então aqui, o que mais importa é você saber se ele de fato está trocando essa experiência. Não é você copiar um do outro, mas é você vai avaliar nesse formato aqui se ele de fato está desenvolvendo aquela habilidade de autonomia, aquela habilidade de colaborativismo. É isso. O professor Roberto comentou aqui, né, que Isis, também procuro fazer isso, nem sempre funciona, pois alguns alunos têm muita dificuldade para interpretar enunciados, principalmente quando é uma questão dissertativa. Realmente, isso tem que ser trabalhado. É por isso que a metodologia ativa, ela entra aqui como um aliado. Porque no modelo tradicional, você passa o conteúdo na sala de aula e passa a tarefa para o aluno fazer em casa e de vez em quando você corrige na escola. No modelo inovador, utilizando metodologias ativas, geralmente o estudo de teoria fica para o aluno fazer, né? Você direciona esse estudo e sobra mais tempo para na sala de aula você tirar essas dúvidas e trabalhar essas habilidades como a leitura e interpretação de enunciados, tá? Então você não vai gastar tanto tempo falando de teoria na sala, mas sim desenvolvendo essas habilidades tão importantes quanto a teoria, né? Mas que vão agregar mais ao aluno. Porque se você não está preocupado mais em cobrar memorização, e sim esse desenvolvimento de habilidades para resolver problemas, você não precisa se preocupar tanto em passar um resumo do conteúdo no quadro para ele copiar e decorar. Você não precisa passar um resumo para a prova de um questionário para ele decorar. Entendeu? Muda a percepção aqui. Nesse sentido, tem que auxiliar a aprender a interpretar. Isso mesmo, muito bom. Professora Isis. Professor Valderi, um método que utilizo para manter os alunos focados é o acordo didático, um conjunto de atividades e regras a serem seguidos pelo professor, né, e os alunos no nosso dia a dia de sala de aula. Exato, e esse acordo didático, né, pedagógico, tudo, ele tem que estar linkado com os objetivos que você tem e com as ações que você vai fazer reafirmando isso. E nada melhor do que a motivação pela premiação, tá? Por experiência própria, a gente acabou de citar esse caso aí. E mais a participação, uma dessas normas é a participação em toda atividade proposta na aula, para que eu e ele tenhamos condições de avaliar o crescimento na aprendizagem. Beleza. Muito bom a participação de vocês, pessoal. Só para a gente finalizar o assunto de hoje, deixa eu comentar um negócio aqui rapidinho. Como eu disse, a avaliação contínua no modelo inovador, ela é mais facilitada pelo uso de tecnologias. Porque a tecnologia vai te ajudar a avaliar rápido, você vai conseguir avaliar rapidamente, de forma simples, e de tal forma que você consiga coletar dados já organizados para análise. Então, isso é importante. E dá para você fazer isso também utilizando a tecnologia, inclusive para avaliações tradicionais. Então, vou citar duas ferramentas aqui. Eu já citei o Kahoot antes, né? Vou citar mais uma ferramenta, que eu já citei algumas vezes, o Plickers. Tem tutorial no nosso canal aqui também, pesquisei se você não assistiu. O Plickers é uma forma de você avaliar o aluno, tá bom? Em tempo real você vai saber já a resposta dele e você vai conseguir receber esses dados de forma organizada. Isso para avaliação contínua, na sua aula mesmo, tá? A gente já falou sobre isso, eu não vou entrar muito nesse detalhe, já comentei em várias aulas sobre o Plickers, como eu disse, tem um tutorial completo no canal para você aprofundar. É por isso que as aulas da live aqui eu não estou focando em tutorial de ferramenta, porque já tem no canal para você assistir. Aqui a gente está trabalhando conceitos importantes e mentalidade, para você saber aplicar da melhor forma essas ferramentas. Um outro exemplo de ferramenta tecnológica que vai ajudar você a aplicar avaliações
tanto contínuas, mas principalmente avaliações tradicionais para medir performance, etc. Você pode utilizar também essa ferramenta, que é o Google Forms. O Google Forms também tem um tutorial, vários, completos aqui no nosso canal, provavelmente você já assistiu a algum deles aí, e essa ferramenta, ela ajuda a gente a coletar os dados e analisar ele de forma muito rápida. O que é que eu quero dizer com isso? Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Aqui na tela tá uma avaliação que eu fiz há um tempo atrás, tá bom? Uma avaliação, deixa eu abrir aqui. Uma avaliação então aqui, ó, é uma avaliação que eu fiz, um simulado, tá bom? Para a Prova Brasil, que eu fiz há um tempo atrás, para avaliar os alunos, né, de forma online, tá bom? Então era um simulado de questões bem simples, relativas à Prova Brasil. Então aqui eu estava cobrando o quê? Conteúdo, raciocínio, mas focado em performance, tá bom? Então aqui, ó, estava avaliando os alunos, baseado no raciocínio deles e tudo mais, tá bom? O que que acontece? Eu tive 84 respostas. O próprio sistema, do jeito que eu desenhei aqui, o próprio sistema já corrige automático. Então, quando ele já corrige, eu já tenho aqui o percentual, né, uma distribuição total dos pontos, eu sei quais alunos fizeram, eu sei por cada questão qual foi a performance de cada questão por letra. Então, por exemplo, nessa questão número 1 aqui, ó, eu percebi que 77,4% dos alunos marcaram a alternativa correta. Então, quer dizer que eu tenho quase 30% aí, né, de alunos, né, quase 27% de alunos, na verdade, 26%, em que erraram. 27% dos alunos erraram. E erraram como? Qual foi a questão que eles mais erraram? Letra A. Então, quando eu vou pegar essa questão e corrigir com o meu aluno, olha só, o tanto que isso aqui é importante. Se você faz uma avaliação tradicional, escrita, sabe, escrita, papel, para o aluno, se ele faz uma avaliação desse jeito, ó, nunca você vai fazer essa contagem aqui. Por que eu falo que é nunca? Porque eu sou professor. E eu já tentei. Sabe, eu pegava as provas e corrigia tudo, porque já é um artigo você corrigir todas as provas, certo? Terminou de corrigir, aí você vai contar um por um e saber qual foi o percentual de acerto de cada questão, e saber o percentual por alternativa, e não sei o quê, para saber qual foi o maior erro para você, então, corrigir na aula. Você não vai fazer isso. Você não tem tempo para isso, tá? Você vai consumir suas energias fazendo isso, quando chegar na aula você não vai conseguir trabalhar da melhor forma. Agora, quando você usa a tecnologia, olha que massa. Pegou uma avaliação para fazer uma avaliação diferenciada, como eu disse, poderia medir a performance, ou também uma avaliação focada no colaborativismo, focada na autonomia, etc. Então, eu fiz uma avaliação, por mais que ela seja objetiva, isso não importa, a gente vai colocar essa avaliação para o aluno fez a atividade aqui. Quando eu for analisar os dados, eu vou saber já, o sistema já corrigiu, então você já economizou tempo que você ia gastar corrigindo a prova. Aí você vai analisar os dados, você vai fazer um debriefing, que a gente chama. Você vai pegar esses dados aqui e vai analisar. Opa, peraí, nessa questão número 1 aqui, a maioria acertou. Ok, a maioria acertou, significa que o nosso raciocínio, na forma que eu abordei o conteúdo relativo a essa questão, tá legal, tá legal. Agora, eu posso ir além? Qual foi o maior erro dos alunos que erraram? A maioria marcou a letra A. Vamos ver o que é a letra A? Aí você vai analisar o contexto do exercício, comparar com a letra A e ver, opa, peraí, eles marcaram a letra A por causa desse conceito, por causa dessa palavra. Talvez o aluno errou porque você elaborou mal a prova, talvez. Você colocou uma palavra lá que causou uma confusão desnecessária. Entendeu? Você tem que fazer também a meia-culpa. Você tem que identificar, opa, peraí, o aluno talvez não foi tão bem porque você não avaliou da melhor forma. Sabe? Mas a maioria das vezes não é esse o motivo. Com os dados você consegue saber, não, eu que avaliei mal essa questão aqui. Com os dados você consegue saber, não, peraí, eu avaliei bem. O aluno que teve dificuldade, ele teve dúvida, ele se confundiu, foi um peguinha, ele se confundiu. Então, por quê? Então eu vou trabalhar. Teve aluno que marcou a letra A e provavelmente você raciocinou assim, assim, assim. Por que tá errado? Por causa disso, disso, disso. Entendeu? Então na hora de corrigir você vai ter subsídio para isso, para trabalhar isso. Então você vai analisar as questões, mesma coisa, ó. Mesma coisa essa aqui, a maioria acertou. Teve uma parte que marcou a letra B. Por que eles marcaram? Eu quero saber. E a partir dessa análise, você vai conseguir corrigir de forma muito assertiva. Olhando de forma geral, essa questão aqui a maioria acertou. Então o nível da questão tá legal. Pessoal, não preciso voltar nesse tema, né? Então, para fazer uma avaliação diagnóstica nesse início de ano, por exemplo, é muito importante você utilizar ferramentas tecnológicas. Porque senão você vai gastar tempo avaliando e no final das contas você não vai utilizar esses dados para subsidiar, para te ajudar a definir os objetivos de aprendizagem ao longo do ano. Você que está pensando como avaliar o seu aluno de forma online ou de forma presencial,
dá para fazer usando as mesmas ferramentas, tanto online como presencial. Eu já avaliei os meus alunos de forma presencial usando essas ferramentas aqui, usando o celular deles mesmos, sabe? Usando ferramentas como eu citei, do Plix, do Kahoot, utilizando o meu notebook, levei para a sala de aula e utilizei. Eu não precisei de internet da escola, eu não precisei de televisão, de data show, essas coisas, a gente dá um jeito. Então é importante você pensar nesse sentido aí. Deixa eu voltar para cá. Beleza, pessoal? Deixa eu ver mais alguns comentários aqui. Professora Izzy, Google Forms é muito ágil, isso mesmo, eu uso o Google Forms, professor Robson, mas percebi que eles dão prints e passam para os outros colegas de classe. Sim, sim, exatamente. Mas aqui você tem que pensar o objetivo da sua avaliação. E tem como você também colocar um sistema lá no Google Forms para você fazer várias avaliações diferentes. Você muda a posição das questões, então dá para você agilizar, né, dificultar isso, tá bom? Dificultar isso. Mas como eu disse, tome cuidado. Qual é o objetivo da sua avaliação? Se o objetivo da sua avaliação é performance, é memorização, então você tem que se preocupar com a cola, com a cópia e tudo mais. Mas se você vai avaliar de forma inovadora, você precisa pensar nas habilidades que o aluno precisa nesse novo modelo de educação 4.0. Então, você tem que pensar que a cola não é o fato, não é um aspecto tão preponderante assim. Então, isso tem que deixar bem claro aí. O professor Ricardo, então, usa o Google Forms também, isso aí, muito bom. Vamos lá, se você gostou, não esqueça de deixar o like aí, né, colocar nos comentários, compartilhar com seus colegas, professores, que a gente está tendo live todo dia. Então, compartilhe nosso canal no YouTube, se você está vendo no YouTube, compartilhe a nossa página no Facebook, se você está vendo no Facebook, compartilhe o nosso perfil no Instagram, se você está vendo no Instagram, tá bom? Não esquece aí de seguir aí no Instagram, vai lá, segue a gente, segue nossa página, ajuda, tá bom? Ajuda muito. Se inscreve no nosso canal no YouTube, isso também ajuda muito, coloca as notificações aí. Se inscreve também na nossa página, né? Nossa página do Facebook. Você participar com a gente é muito importante. Forte abraço e eu quero ver o seu show. Até a próxima.